Welcome to The Artist Cut, episode number 6. The Artist Cut is put together by TO Photography and also sponsored by TO Photography. As you know, this podcast is a bilingual podcast and today's episode it will be recorded in Portuguese. Comigo eu tenho uma pessoa que, além de nos sermos conhecidos pessoalmente, é uma artista em ascensão na nossa comunidade local de Toronto, Milene Puziol. Olá Milene, estás boa? Olá, tudo bem, e você? Estou muito bem, muito obrigado por teres perguntado. Milene, para quem não te conhece, o que é que nós podíamos dizer numa frase que te representa, que te descreve? Hum, eu diria que eu sou alguém que ainda está se descobrindo. Estou sempre em constante evolução, buscando evolução, e ainda não tenho a resposta de quem eu sou, mas estou procurando quem é essa pessoa. E um dia eu acho que eu vou ter orgulho quando eu olhar para trás e ver toda a minha trajetória e poder dizer: "Essa é a Milene". Ainda estou chegando nesse esse objetivo, e eu acho que um dia Olha, eu adoro essa resposta. Que existe sempre uma sensação que nós temos que saber tudo no momento e na hora. E o facto de teres dito que isso ainda é uma descoberta, eu acho que é um mote especial para as pessoas que nos estão a ver ou as pessoas que nos estão a ouvir também entenderem isso. Ahm, Este é um podcast mais dedicado a artistas que vimos aqui para falar sobre a nossa vida, a nossa experiência. Tu és uma tatuadora, e para mim é uma arte incrível porque fica sempre com a sensação de que não é provisório, é uma coisa é. para o resto da vida. Como é que tu te sentes em relação a isso? Visto que tu ainda te estás a descobrir a ti própria, mas no fundo a tua arte é pôr algo permanente na pele das outras pessoas. Sim, é uma responsabilidade gigantesca, né. É exatamente isso, é permanente, né, entre aspas. Hoje a gente ainda consegue remover e tudo mais, mas ainda assim, é algo que também me brecou muito no início, porque eu não queria errar na pele de ninguém, eu não queria fazer ninguém de rato de laboratório e, né, eh deixar ali um erro pra sempre, que a pessoa iria olhar pra aquilo ali e falar: "Meu Deus, que coisa horrorosa". E aí estaria, né, o meu nome lembrar daquele erro. Tu lembras quem foi a primeira pessoa que tu fizeste uma tatuagem? Na verdade foi a pessoa que me foi graças a ele que eu estou hoje tatuando. É o Gabriel, ele é o meu mentor, é a pessoa que eu me inspiro, que eu tô sempre tipo, eu sempre tenho ele em mente. Muitas pessoas também me falaram lá atrás, tipo: "Ah, você deveria, virar tatuador e tudo mais, você desenha muito bem". Só que, era isso, né, era aquela, pressão de eu não posso errar, eu não quero errar em ninguém. Mas ele foi a pessoa que literalmente me criou uma emboscada e falou: "Você vai me tatuar agora". Ele, ele já era tatuador há muitos anos e, eh E reconhece o potencial. eu encontrei ele, por muito acaso, assim, ele era amigo da minha família, que eu fui morar lá junto, e aí uma conversa aleatória, eu mostrei um desenho pra ele, ele falou que: "Nossa, caramba, você desenha muito, você faz realismo, né, tipo, é algo o que você já sabe hoje, é algo que eu precisei tirar cursos, gastei um monte de dinheiro pra aprender". E aí eu falei: "Nossa, né, que honra, um tatuador de tantos anos falando isso do meu dos meus desenhos". E aí, a gente virou muito amigo, e um dia ele falou eu estava lá na casa dele, e aí a gente, bebendo lá, ele falou: "Você vai me tatuar agora". Eu falei: "Não, não vou". Ele: "Sim, você vai". Então ele fez essa emboscada e eu acabei tatuando ele. Ele foi uma coisinha pequenininha, assim, um soco inglês que ele colocou ali na hora e eu tremendo, assim, tipo Dependendo do tamanho da tatuagem, o impacto foi grande. nossa, demais. Aí, tipo, aquele monte de pensamento falando: "Meu Deus, o que que eu tô fazendo? Eu vou errar", tipo, um monte de coisa, né, passando na cabeça, mas se isso não tivesse acontecido, se eu não tivesse literalmente pegado a minha mão e falado: "Você vai fazer isso aqui agora", eu acho que não teria ingressado nessa área ou teria levado muito mais anos pra dar o primeiro passo. Que enquanto tu crescias,
o desenho e a arte era alguma coisa que tu consumias culturalmente? Tu procuravas técnicas para desenho, tu procuravas estudar ou procuravas saber mais? Ou seja, sempre foi esse o teu sonho a desenhar e a tatuagem foi um processo que simplesmente evoluiu do desenho ou tu sempre pensavas na tatuagem e o desenho faz parte? Eu acho que, na verdade, eu sempre fui muito de desenhar. A minha acho que a minha alçada era mais desenho só que me virar uma profissional não era uma possibilidade na minha cabeça, porque, né, por várias questões, pessoais, tipo de achar que eu era capaz ou coisa parecida, né. Mas, sim, eu sempre desenhei, desde criança eu desenhava, gostava de desenhar o Goku, o Dragon Ball, pra mim era, tipo, era o que eu desenhava constantemente, eu adorava, adoro até hoje. E pica-pau, woodpecker, que eles chamam aqui em inglês, não sei como é em português de É o Portugal. pica-pau. É o pica-pau também? Ok. Desenhava o Pica-Pau, Pikachu, tipo, vários desenhos que eu gostava. Eram desenhos terríveis, horríveis, mas desde criança eu gostava de desenhar, eles, assim, às vezes eu até desenhava quando estava na classe de aula, né, eu estava ali desenhando, escrevendo o que as tarefas, fazendo ditado, aí do lado da folha sempre tinha uns desenhos aleatórios, assim. Então o desenho sempre fez parte de mim, mas a tatuagem era algo que era, tipo, inalcançável pra mim, porque eu não me achava capaz, não via em mim essa, como eu posso dizer, essa Capacidade? capacidade, essa capacidade. Então, é justo dizermos que essa capacidade estava um bocadinho retraída pelas tuas próprias crenças, tu achavas que não era isso, mas alguém das artes ou alguém relacionado com o mundo das tatuagens viu em ti o talento e teve a coragem ou o desafio de te pôr a fazer isso. Foi. Tu alguma vez pensaste que esse processo natural de alguém te encontrar, alguém olhar, alguém ver o potencial, ah, tinha mais a ver com o facto de tu precisares de encontrar, emocionalmente um lado de conforto e que saindo para a tatuagem era um desconforto, ou tu achas que estava talhado, estava terminado, só precisavas efetivamente dessa alavanca de confiança? Ou era mais aquele momento em que nós sonhamos, mas nós nunca temos se calhar a capacidade sozinhos de o ter, era o conforto de: "Não, não vou fazer isso, eu vou ficar aqui no meu cantinho", achas que era mais isso? É uma ótima pergunta. Acho que tem várias camadas pra mim pessoalmente, com toda certeza tem questões de autoestima e tudo mais. E também a gente sempre, quando nós somos voltados pra arte, a gente sempre quer se escutando que arte não dá dinheiro, né, então a gente nunca pensa nisso como uma profissão, que você possa viver disso. Mas, eu acho que eu não sei se pra mim realmente teve essa virada de chave, tipo, ou se foi um pensamento consciente que eu falei. É porque também tem aqueles sonhos que a gente nem ousa em falar em voz alta, né. Mas eu acho que talvez no fundo da minha mente eu, bem, como eu posso dizer, disfarçadamente, talvez tinha essa ideia de: "E se eu virasse uma tatuadora, né?" Mas era um pensamento que, né, por todas as minhas crenças limitantes, era algo que eu nem conseguiria não conseguia falar em voz alta. Sabes que acho interessante mencionares isso porque eu também cresci num ambiente em que as artes não são levadas a sério, em que tu precisas de quase de uma luta constante para determinares que aquilo que tu queres é especial para ti, não é se calhar entendido numa maneira geral ou num olhar mais natural, digamos assim. Também, percebi que o ambiente onde nós crescemos e o network que nos envolve e as opiniões que nos são dadas influenciam muito a nossa visão para aquilo que nós somos capazes de fazer. Na minha experiência, ter vindo para Toronto mudou efetivamente o meu pensamento, mudou a minha forma de ver, mudou efetivamente o feedback que eu tinha. Já disse isto várias vezes noutros momentos. Tu achas que o facto de tu estares numa cidade que está repleta de artistas, que está repleta de estímulos culturais, que está repleta de pessoas que têm mil e uma versões e mil e um prismas daquilo que é o mundo,
influenciou de certa forma a que tu procures isso da maneira como estás a procurar agora? Eu acho que sim, com certeza. Toronto é muito à frente, né, eu venho de uma cidadezinha, tipo, que era do interior, então, né, não pra mim não existia futuro ali além de ir pra faculdade, aqui, você tá, O né. tradicional. É, exatamente, o tradicional. Eu tive a sorte, né, e a oportunidade de ter vivido, antes de vir para o Canadá, eu vim para o Canadá com 13 para 14 anos, e eu saí do Brasil com 12. Então eu morei junto com a minha mãe, na Espanha, também já foi o né, tipo, você sai da sua bolha, é algo completamente diferente. Mas mesmo lá, eu não acho que eu teria tido bom, se bem que eu também era muito criança, eu não tinha essa perspectiva do que eu queria ser ainda. Mas pode ser que se eu tivesse morado lá, eu poderia ter me encontrado. Mas eu acho que realmente Toronto e o Canadá fez muita diferença no na minha visão de mundo no geral. Porque, tipo, realmente como você falou, aqui é tudo muito mais as pessoas têm uma cabeça mais aberta, né. Então, isso querendo ou não também te faz pensar diferente, aí eu falo: "Ah, será que as possibilidades que você não jamais teria pensado", eu falo: "Ah, e se, né?". Então, eu acho que sim, o primeiro passo foi o meu amigo, o Gabriel, ter pegado na minha mão, feito aquela emboscada, e a Sheila também, né, obviamente, tipo, as pessoas que me deram todo o suporte, que eu precisava, mesmo quando eu não acreditava em mim mesmo, eles foram os que acreditaram em mim. Mas, estando em Toronto, no Canadá, eu acho que me impulsionou mais ainda. Eu precisava daquele primeiro empurrãozinho, mas estando num lugar onde arte é vista de formas diferentes, me ajudou muito. Ajuda. E quando tu começaste a observar, hum, o mundo da tatuagem, tu sentiste uma diferença para aquilo que tu imaginavas? Ou seja, nós temos uma ilusão daquilo que pode eventualmente ser, e mais uma vez eu estou a usar quase uma reflexão própria daquilo que eu faço comigo mesmo. Eu tinha uma ilusão, barra, uma ideia criada sobre o que é que seria um mundo, a partir do momento em que a gente chega a ele. Tu estás decepcionada ou tu estás empolgada com o mundo artístico na cidade onde tu vives com a tua arte? Eu acho que eu tô muito empolgada, muito mesmo, porque é como se eu realmente estivesse renascido, né, eu tenho agora um leque de oportunidades, de coisas que eu mesma me deprivei, eu mesma me né, não só eu, mas mas vamos lá, né, eu também mantive muitas crenças limitantes. Mas, tipo, estando aqui, eu acho que nesse momento que eu tô vivendo também, que eu tô numa transição de mentalidade, estou buscando isso, eu acho que eu tô muito empolgado, porque era algo que eu jamais, jamais em 1 milhão de anos pensei que eu poderia estar fazendo isso, tipo, é uma discrepância absurda. Pra quem me conheceu no high school aqui, eu fiz o high school aqui, pra, tipo, sei lá, pra pessoa que eu sou hoje, eu mesma, se eu tivesse me assistindo, eu teria falado: "Essa menina foi abduzida, não é a mesma pessoa", não tem cabimento, não tem não tem, tipo, então, tipo, tudo pra mim tá sendo muito novo, muito interessante, muito tô muito entusiasmada com tudo que eu estou conquistando, tipo, poucas coisas, mas pra mim que pela história, pela minha história, são coisas gigantescas. Tu podes partilhar connosco alguma conquista que tenha sido recente ou que tenha feito parte deste processo que tu olhes e diga: "É isto". Alguma coisa pequena, ou um cliente ou algum objetivo que tu tinhas, pequeno ou grande, não tem a dimensão aqui, não é efetivamente o detalhe, Uhum. mas eu gostava de ouvir alguma coisa específica desse sentido. Nossa, é tanta coisa que, tipo, parece pra uma pessoa normal, parece coisas, né, eh, banais, mas pra mim eu sofri muito com ansiedade social. Tipo, era severo, era coisa que, tipo, eu tinha ataques de pânico só de eu não conseguia ir pra aula, eu tinha ataques de pânico só de pensar em eu ir para o ponto de ônibus e alguém falar "oi" pra mim, tipo, era a esse nível. Então só o fato de eu estar aqui hoje, tipo, é o meu primeiro podcast, é uma honra Desde gigantesca de estar aqui, você não faz ideia. Eu tô, tipo, como eu disse, é uma discrepância absurda
só isso de estar aqui, estar conversando, estar me expondo, que também é algo né, uma grande barreira também minha, que está sendo quebrada, mas As pessoas não sabem, desculpa interromper, é que antes do podcast ser público já estavas convidada para cá vir, não é? sim, eu já estava arrancando os cabelos desde o convite. Mas eu tô muito orgulhosa de Mas eu tenho a que eu certeza, aceitei e muito honrada, eu né. tenho a certeza absoluta que neste teu projeto vir aqui ao podcast é uma coisa muito insignificante por outras coisas que irão estar a acontecer na tua vida relacionadas com isso. Insignificante no sentido em que isto Eu entendi. é uma partilha para o público, mas a tua carreira profissional terá toda ela um trajeto. Hum, eu ainda não tenho nenhuma tatuagem tua, faço questão de ter nos próximos tempos, já O que falamos. também é uma honra, vamos, né, falar, porque eu sei que só tem uma pessoa que tocou essa pele e é uma honra tremenda, mais isso, né, tipo Isto vai para parar numa pergunta, não é? Porque quem é que até ao momento tu tatuaste que te emocionasse, no sentido em que, sabes, que acontece comigo que eu estou a fotografar ou estou a fazer alguma coisa relacionada com o meu trabalho e eu me emociono, que eu fico aqueles momentos e digo: "Epá, neste momento é tão bom", sabes, ou esta pessoa é tão importante. Existe neste teu período de tatuadora, existe alguém que tivesse esse momento em que parece que o mundo para e tu fiz assim: "Uau!" Quem é? Há alguma pessoa, algum momento em específico? sim, eu acho que pra mim o que mais marcou, né, dentre todos foram várias quebras de barreiras, né, eu já fiz 49 tatuagens, até hoje, pequenininhas, né, aqui e ali, eu contei esses dias atrás. Mas eu acho que a primeira no meu amigo foi uma lembrança que eu tenho muito impactante, porque, tipo, aquilo ali foi o divisor de águas. Mas o que aconteceu foi também que eu não, continuei, eu fiz aquela tatuagem nele e aí também aquelas crenças limitantes, mas eu fiquei só praticando por não me lembro agora, pelo período que eu morei na Irlanda, eu acho que foi de 2020, foi bem na pandemia a 2022, mais ou menos. Enfim, lá eu comprei uma máquina baratinha e comecei a treinar em casa na Fake Skin. Então eu acho que esse foi o mais impactante, porém aí eu parei e a vida aconteceu, a gente veio pra cá para o Canadá e a gente começou a trabalhar na construção, então também as coisas foram acontecendo. Então eu fiquei um período muito grande desde minha primeira tatuagem. Ah não, minto, na verdade eu fiz várias lá. Eu peguei os meus familiares lá, que eles queriam também me como review. Permitir fazer, Sim. essa experiência, vá, ou Isso. permitir que tivesses mais, É, oportunidades de fazer exatamente. acontecer. Foi, eu acabei de lembrar, mas foi isso. Eu fiquei um período sim sem tatuar, mas foi depois que eu cheguei aqui no Canadá. Eu fiz essas tatuagens estando meu amigo, e aí eu comprei uma maquininha e comecei a treinar em casa. E aí meus familiares, até minha tia, tipo, aí fiz várias tatuagens, meus primos. Então só que depois daí, vindo para o Canadá, a vida aconteceu, a gente entrou na construção e a dinâmica virou outra, e aí eu parei, eu não dei continuidade. E aí voltando a essa pergunta, a segunda tatuagem que eu digo que também me marcou mais foi a que eu fiz na Sheila, que ela também fez uma emboscada pra mim, obviamente, pra eu, fazer a tatuagem dela, que eu fiquei acho que foi 2 anos sem tatuar, desde que eu voltei da Irlanda, né, e começamos a morar aqui. E aí essa é uma que eu também tenho uma memória muito, boa, uma memória afetiva, porque também foi a primeira e depois, né, eu parei por um período e aí depois fiz a Sheila e aí eu dei um pouco de continuidade. Então, foram essas E o processo de imigrar muitas vezes leva-nos a essa paragem e falo também mais uma vez por me consigo relacionar com isso, porque eu também quando cá cheguei também fui tirar para a construção, embora eu até tivesse fotografado já na altura e começasse a fotografar já em alguns eventos, no fundo e no back of our head, parece que naquele momento a prioridade é aquele objetivo e depois aquilo que nós queremos, passa a ser um segundo objetivo. O Uhum. mais interessante é que a vida encarrega-se de pôr as coisas depois no lugar e no sítio certo. Sim. Tu achas que quando alguém chega ao pé de ti
para te pedir uma tatuagem, ou para te pedir para tu desenhares alguma coisa em específico que não seja nada que já tenhas determinado. Como é que é a tua emoção em relação a isso? Tu pensas nesse processo, tipo, tu pensas, não no sentido da responsabilidade, porque todos sabemos que tu vais ser responsável a fazer o que estás a fazer, mas no processo artístico, tu pensas nisso, no momento em que tu estás a fazer, tu pensas todas essas batalhas chegaram a este ponto, tu pensas nisso, passas essa emoção para aquilo? Sim, eu constantemente eu gosto de refletir porque a gente também só consegue avançar a partir do momento que a gente fala: "Espera, né, o que que de onde eu vim?". Porque se a gente anda sem se a gente não sabe onde a gente está e nem pra onde a gente quer ir, de onde a gente veio, a gente fica perdido, né. Então eu sempre tenho na minha cabeça toda a minha trajetória, porque isso também me impulsiona a tipo: "Poxa, eu consigo, olha tudo que eu já consegui fazer até agora". É, então sim, e normalmente eu já reflito muito sobre tudo, sobre várias questões aleatórias sobre a vida, então mas eu sim carrego essa responsabilidade de olhar pra trás e falar: "É, tipo, eu consigo e eu estou melhorando", e aí eu me acalmo também os pensamentos, eu falo: "Tá tudo bem, eu consigo". E assim, eu acho que eu também me filtro, né, porque eu acho que talvez, às vezes, o ego pode entrar no meio do processo e a gente esquecer de onde a gente veio e a gente, tipo, falar ou pegar algo que está fora da minha alçada, falar: "Não, espera, calma, eu não tô nesse momento ainda, eu ainda tenho que estudar pra chegar nisso aqui". Então eu falo pra pessoa: "Não, isso ainda está fora da minha alçada, mas eu vou estudar pra conseguir". Então, eu acho que a gente tem que sempre estar com esse filme na cabeça de pra não se perder e pra não, né. Eu acho interessante tu seres tão humilde nesse sentido, porque nos dias que correm, com a exposição social, com a ideia de que temos de estar prontos para tudo e que temos que ser incríveis em tudo, eu acho muito interessante seres humilde nesse sentido. Acho que é uma inspiração, se me permites a minha opinião. Porque efetivamente nós vivemos num mundo em que os estímulos são imediatos, que tudo tem que ser espetacular, Hum, e muita gente vive para as aparências e para efetivamente se mostrarem, e eu acho muito interessante e acho até de veras, como disse e vou repetir, bastante inspirador o facto de tu teres essa humildade de te pôr nessa posição. Se me permites a minha opinião, eu acho que tu já estás num patamar que tu próprio não te vês. Esta é a minha opinião de quem está de fora. É um patamar que tu próprio não te vês, no sentido em que está incrível. Entendes? Sempre pode ficar melhor, mas está incrível. Tanto que é que tu tens dessa validação, certo? sei. Tens tido essa validação de profissionais. É. Queres explicar um bocadinho disso? De onde é que essa validação vem? Porque eu não percebo nada, eu só sou um autêntico espectador. Mas quando um profissional te valida, eu acho que pode dar esse estímulo e essa confiança. Embora tu gostes de ser humilde, e acho que isso é de valor. Mas em que momento é que um profissional chegou ao pé de ti e disse: Isto está perfeito para tu poderes ser uma profissional hum, a trabalhar como outro profissional qualquer? É, aí entram as crenças limitantes. Mas eu também estou num processo de de não s tentar, né, tentar não só ver os meus erros, mas também ver os meus acertos, o que é um pouco difícil, né. Não sei se é pré-requisito para artistas, porque, não que eu me aproprie desse termo, eu ainda não acho que eu cheguei lá, pra me chamar de artista, mas parece que é um pré-requisito, a gente sempre tá sempre olhando para o que tá errado e, de certa forma, isso nos ajuda a melhorar, com toda certeza. Concordo. Mas tudo em excesso, né, Deixa-me dizer-te uma coisa. Eu sou a primeira pessoa a olhar para aquilo que eu faço e ter dúvidas. sim. E muitas vezes essas dúvidas vão-me fazer refletir no que é que eu posso melhorar na próxima vez que eu for fazer alguma coisa. Normalmente isso acontece num processo de evolução. E eu acho que essas dúvidas são perfeitamente naturais e é perfeitamente normal haverem dúvidas. A única questão que eu te estava a dizer é quando um profissional vem a ti e diz isto é suficiente, e eu entendo que são as crenças limitantes, mas se esse profissional está a dizer que é suficiente, acredita. Porque quanto mais não seja o bocadinho que ele está a permitir acreditar,
vai ser exatamente o mesmo bocadinho que o Gabriel, teu amigo, te ajudou, que a Shella, passado não sei quantos tempos, também te foi lá ajudar ou por fazer as emboscadas, como tu disseste, que Sim. achei muito interessante. Eu acho que tu te devias permitir viver isso. Mesmo eu entendo a questão das crenças, mas permite viver isso, porque o que é que pode acontecer, na verdade, não é? É tu desenhares uma flor onde não fosse pôr. Não, não vai acontecer porque a tendência absoluta é que quando tu passas para essa parte, já está toda a gente confortável com isso. O que eu quero dizer com isto é que eu acho que tu já lá estás. Estou Entendes? obrigada. E isto nem tem a ver com o facto de estarmos a falar para um sítio onde estamos a ser gravados, mas o facto de. Porque se calhar vão haver mais pessoas num momento da tua vida qualquer que poderão efetivamente desvalorizar e essas são aquelas que nós temos que ter a capacidade de pesar para as 10 que nos valorizaram. E eu não sei efetivamente se houve algum comentário, imagina, neste teu processo todo houve alguém que te dissesse alguma coisa que te fizesse duvidar, Não, sou eu mesma. o que é o mais difícil, na Sim. verdade, eu sei. Então, com essas emoções todas que tu tens ainda que te limitam, tu achas que a tua vida como Milene, não como artista, te encaminhou para aquilo que é o teu trabalho, a tua arte, ou seja, o que nós podemos chamar, a tua função, tu achas que são as tuas emoções que te levam para a tua forma de expressão ou as tuas emoções que te levam para esse caminho? Tu achas que emocionalmente falando aquilo é a tua terapia? É a tua forma de tu cuidares da tua saúde mental, de certa forma? Se é que é justo dizer isto. Uhum. É uma pergunta interessante, porque eu já refleti sobre eu tenho uma relação um pouco tóxica com a arte, vamos se dizer, porque por mais que era um momento, tipo, que normalmente é um momento de que você tá em paz, tipo, esquece tudo, eu tô aqui, eu tô no meu momento de flow e que eu conseguia sim entrar, porém, eh, era um pouco paradoxal pra mim em específico, porque eu tinha e tenho, mas é bem menos hoje em dia, um perfeccionismo alto, né, doentio. Então isso aí volta aquela história, né, tipo, o até certo ponto é bom, porém em excesso te limita, te impede de avançar, te impede de viver, de aproveitar do momento. Então algo que era pra ser a minha terapia, e de certa forma até era e é, mas ao mesmo tempo me trazia muita ansiedade, porque eu queria ser uma máquina, tipo, impressora, porque eu queria que o que eu estivesse vendo, eu queria conseguir reproduzir exatamente, se tivesse algo fora, aí acabou pra mim, eu era a pior pessoa do mundo, eu era a pior, tipo, não prestava pra nada e tudo mais. Então, isso também me levou a conseguir evoluir ao ponto de estar melhor na arte, porém se eu tivesse sido Eh, se eu conseguisse olhar pra isso de uma outra forma, e tivesse estado em paz com a arte, eu teria avançado muito mais, porque eu teria praticado mais e a prática leva ao progresso, Certo. né. Então eu teria, evoluído muito mais. Então, pra mim em específico, eu tenho essa esse relacionamento abusivo com a arte. Mas estou tentando quebrar, estou mentalizando. É um processo. É um processo. Olha, e de que forma é que tu te inspiras? Tipo, tu vais a concertos, tu falas em casa, tu vais pesquisar no Google, há uma inspiração ou são quando as pessoas se aproximam de ti, e te dizem: "Olha, eu gostava de desenhar um bonequinho". Essa é a tua inspiração ou já tens uma linha inspiracional que te leva para o caminho que tu achas que estás a seguir? Eu Eu sempre gostei de desenhar isso, realismo. Eu não tinha tanta capacidade de criar, mas eu gostava de reproduzir. Eu queria, reproduzir, eu queria ver algo, e aí algo que eu gostasse. Então, tipo, era quando eu era mais criança, era o Goku, era esses desenhos. Aí depois quando eu entrei ali na adolescência, comecei a gostar de retratos. Então, quando eu via uma foto, tipo, com um contraste legal, eu tinha inspiração de: "Uau, isso aqui tá legal pra eu poder aprender". E eu sempre fui autodidata com tudo, tipo, eu sempre tinha várias questões, eu me perguntava: "Tá, eu sei que eu tenho
problemas com isso. Então, eu ia no Google, como melhorar isso e tá, e assistia vários vídeos, lia vários artigos, então eu sempre fui autodidata. Então, mas a minha aí eu ia no YouTube, várias coisas de desenho. Então isso também me inspirava ver retratos, ver essas fotos com vários contrastes, me inspirava também a buscar conhecimento, e aí uma coisa ligava a outra, mas eu acho que é algo que eu bati o olho e eu falava: "Uau, olha esse contraste, olha esse reflexo aqui, eu acho que eu seria legal de treinar". Hã? É interessante isso, porque o facto de ser autodidata acho que leva-te a um conhecimento, hã, cru. Existe todo um processo, todos os passos, todas as falhas, não houve facilitismo, né. Uhum. Achas que houve facilitismo? Acho que não, acho que é o contrário, até quando tu és autodidata, não há facilitismo nenhum. No Facilitismo. sentido é que ficou mal, alguém te veio explicar, mentoria, alguém te veio dizer: "Olha, quando a dificuldade é esta, a resolução é esta". Não ouvi isso. Isso estimula-te o facto de tu poderes aprender sozinha. Eu acho que sim, eu acho que especialmente hoje em dia, né, todo mundo tem uma opinião pra tudo, todo mundo acha que tem que ter uma opinião, e só porque eu tenho uma opinião ela tem que ser válida, e não gente, às vezes hoje eu tô tendo uma opinião babaca, né, vamos filtrar algumas coisas, vamos ter, senso crítico. Então, mas eu acho que volta aquilo das social medias, né, tudo é agora, todo mundo tem que ter uma palavra pra falar sobre qualquer assunto que seja. Mas então, tipo, todo mundo já te diz o que pensar. Tudo tipo, você nem precisa gastar 2 neurônios pra fazer um raciocínio crítico ali, porque tá tudo sendo alimentado pra você o tempo todo. E isso também é muito perigoso, porque a gente não para pra filtrar as coisas e, no fim, a gente pode acabar virando massa de manobra né, então acho que é importante a gente né, dar um passo pra trás e falar: "Espera, calma, será que isso aqui é verdade?", né. E hoje a gente vive na era da informação, tudo que eu quiser pesquisar tá ali a um passo da mão. Recentemente tu, estavas a falar em social media, Sim, tu fizeste uns stories com uns slashes, é assim sim. se diz? Sim, sim, Ah, flash tattoo. flash tattoo. Nós já falámos sobre isso e aconteceram algumas coisas engraçadas. Queres partilhar alguma coisa engraçada que tenha acontecido com esse flash tattoo no social media? É, foi engraçado, né, que eu fiz esse workshop de 5 semanas e aí eu tinha que assim, a minha terapeuta, né, ela me obrigou a eu me expor, porque também se expor é uma quebra de barreiras minha, porque quanto menor e mais invisível me fizer, mais a salvo eu estou, né. Então, eu tive que postar, e aí no fim desse curso a gente ia fazer essas flashes, e aí também, até então eu também estava fazendo meditação, que foi algo que eu comecei a pesquisar também sobre, colocar em prática, então as 2 coisas combinadas me ajudaram muito. E aí, eu fui e postei. E foi engraçado porque eu não sou de postar nada, e aí eu estava fazendo as flashes ali aleatoriamente e fui desenhar, né. E aí eu voltei, não postei nada, e aí depois eu pensei: "Ok, eu tenho que postar". E aí eu fiz um desenho bonitinho, assim, de um dinossauro assoprando uma bolinha de sabão, tipo coisas aleatórias, nessas flashes. Eu queria fazer algo diferente, e aí foi isso que veio na minha cabeça e eu fiz. E aí eu falei: "Tá tão bonitinho, acho que eu vou dar um nome pra ele". E aí eu fiquei pensando, fui fazer outras coisas, fui tomar banho, aí eu pensei: "Rodolfo, acho que ele tem cara de Rodolfo. Rodolfo ou Reginaldo?". Tá, aí eu voltei do banho, eu falei: "Eu acho que eu tenho que dar um nome pra ele, amor". Aí eu falei: "Ou Rodolfo ou Reginaldo?". Aí a Sheila me olhou assim: "Não, Reginaldo". Aí eu: "Mas por que Reginaldo? Você não gostou de Rodolfo?". Aí ela: "Rodolfo era o nome do meu ex". Aí eu: "Não acredito, vai ser esse". E foi o Rodolfo, né? Foi o Rodolfo. Aí eu postei, eu contei a história pro pessoal no stories, me acabando de rir, e a Sheila atrás falando: "Mas pra que você vai falar isso? Que ele era meu ex". E aí, eu postei, fiz uma ai, como que chama? Aquilo que você faz um poll. Pô, É, questionário, não é? é questionário, aí a pessoa vai lá e vota. E aí o Rodolfo ganhou de disparada. E tatuaste o A Rodolfo já? Sheila
Ainda não, mas eu vou tatuar ele na Sheila. Eu falei pra ela: "Eu tenho que tatuar, você tem que me incentivar, você tem que ser Como a". é que a Sheila reagiu quando descobriu que o Ela Rodolfo odiou. foi o mais votado? Ela odiou as pessoas morrendo de rir, me mandando mensagem: "Eu votei no Rodolfo". E a Sheila pé da vida. Então, Ai, as social media trazem coisas boas para nós. sim. Apesar de que às vezes pode ser tudo muito delineado e muito estratégico, mas traz coisas interessantes. Sim. Isso ajudou-te a ficar mais confortável com o facto de te expores, com o facto de usar o social media em teu favor? Eu acho que sim, porque eu postei algo assim, tipo: "Ai, que besteira, eu vou postar isso aqui, mas não vou nem olhar", né, porque, até pra mandar áudio eu ficava tipo: "Ai, que áudio idiota", apagava 7 vezes o áudio, tipo, e aí, enfim, não mandava áudio, mas às vezes eu precisava conversar com as chefes, né, e eu mandava áudio. Porque você tá no trabalho, você não tem tempo. Aí eu odiava, tipo, até pra mandar um áudio eu repensava, overthink, né. E aí nisso, com a terapia e com a meditação, e eu só postei e deixei, larguei pra lá. E aí eu vi a resposta das pessoas e foi engraçado, porque eu não esperava essa Eu acho que esse é o resposta. segredo. É Eu acho que esse é o segredo, é não, realmente não. As coisas têm a importância que nós lhes damos, certo? E é. eu olho, eu encaro para o social media como trabalho e eu acho que por isso é que eu falei sobre isso, porque nos tempos que correm, é quase o nosso marketing estar a trabalhar no social media e se alguém se calhar pensar em fazer uma tatuagem, a primeira coisa que a pessoa vai ir ao TikTok ou Instagram. É a sua vitrine agora, Exato, né. exatamente. E eu passei por esse processo de dificuldade também. Eu tinha muita dificuldade em me expor, eu não queria aparecer todo, eu sempre fui muito defensivo de que eu quero que os meus clientes venham ter comigo pelo meu trabalho, não por mim. Mas eu descobri, mesmo, e a minha terapeuta dizia isso imensas vezes, as pessoas vão mais rápido por ti do que pelo aquilo que tu fazes, e tive dificuldade em conseguir entender isso, mas percebi que efetivamente ela tinha razão, como seria de esperar, obviamente. Mas efetivamente tinha razão, as pessoas conectam-te tão rápido contigo ou mais rápido contigo através daquilo que tu fazes do que propriamente com o resultado final. Tanto que é, o Tio Photography existe como Tio Photography porque eu fui completamente resistente a chamar Ricardo Araújo Photography ou outra coisa qualquer. Porque na minha cabeça eu poderia ser um oculto, sabes? Eu poderia Tirar a ser. identidade. Eu não precisava de mostrar, não precisava de usar o meu nome. E estava errado, tenho que admitir. Por isso é que eu acho que dizeres isso é interessante, porque eu quase que consigo perceber, assim, num nível de entendimento quase pessoal, porque é Sim. um processo até se calhar muito mais comum a outras pessoas, que se calhar nós não sabemos. Provavelmente as pessoas, se calhar, agora ao verem o episódio, podem deixar a Né, opinião delas ou a ótimo, por experiência. favor. Continuem no próximo episódio, né? Eu acho que é interessante essa ligação, porque nós precisamos dessa vitrine, nós precisamos disso, mas não é tão natural para umas pessoas como é provavelmente para outras, e eu entendo, porque para mim também não foi. A ser mais natural para ti, a ser mais fácil para tu teres essa quase à vontade, tu precisas fazer mais vezes. Sim. Quantas mais vezes fizer, e tu disseste uma frase que é: "Eu só postei e deixei para lá". Uhum. E é o truque. Postas, Yeah. deixas para lá, hum, o resultado vai acabar por acontecer e as pessoas vão desde ou conectarem-se contigo ou conectarem-se com o assunto que estás a falar também, não é? Mas eu acho que é importante essa parte de apareceres, essa parte de falar sobre o que é que estás a fazer e sobre o teu processo, pode efetivamente ajudar-te a não sei o que é que pode ajudar, mas Então mais exposição, né. mais exposição. O que é que neste momento na tua vida, os teus amigos, a tua família, o que é que eles fazem para te ajudar nesse sentido? O que é que à tua volta, o suporte que tu tens, hum, é fundamental? Acredito que sim, mas como é que é estruturado? As pessoas vão e partilham a tua página, as pessoas falam contigo em privado, como é que é o suporte? Sim, não, hoje em dia eu sou muito abençoada por todas as pessoas que me rodeiam, é algo que eu também sempre reflito muito a respeito, porque, eh eh, a gente não para pra pensar tanto, mas o quanto o nosso ambiente nos nos quebra ou nos Fortalece. constrói, né. E eu hoje em dia eu posso dizer que, eu tenho
o melhor suporte que eu poderia ter na minha vida inteira. Então, sim, as pessoas, eles comentam, eles falam: "Vem fazer uma tatuagem", tipo, também, me forçam, né, a sair da minha zona de conforto. Eh, ao invés de eu estar buscando clientes, é eles que vêm até mim e falam: "Não, bora fazer. E aí, vamos fazer?" E às vezes eu deixava pra lá, né, e aí eles falavam: "Não, vamos fazer, vamos fazer". Então, sim, faz completamente toda a diferença. E eles postam, comentam, tem uma amiga minha também que às vezes eles nem gostam de tatuagem, mas repostam na página deles, então, tipo, todo mundo ao meu redor, me apoia muito e eu sou muito grata por todo mundo que eu tenho hoje em dia. Como imigrante, tu achas que a comunidade brasileira, neste caso, onde tu vens, hum, não sei se já estás numa situação em que a comunidade tem o nome Milene presente quando se fala em tatuagens, mas a ter, tu achas que a comunidade brasileira é uma mais-valia para ti aqui? Eu acho que sim, eu acho que também no geral artistas se apoiam, né, então acho que isso é muito muito legal, muito faz toda a diferença, mas também a a comunidade brasileira, eu acho que a gente também se conecta, né, e todo mundo quer entrar em contato e fala: "Não, pô, você é brasileiro, eu vou fazer uma tatuagem com você", pra se apoiar mesmo e também tem aquela talvez tenha aquela questão de aconchego, né, porque é sangue do seu sangue, digamos assim, sabe, as suas querendo ou não, cada um tem sua vida, mas a gente sabe o que a gente passa sendo imigrante e chegando aqui, né, então acho que tem esse suporte sim. E eu sinto isso também da parte daquilo que eu vejo com a comunidade, com as comunidades em geral. Uhum. Nós não acho que precisamos, É, não acho que seja necessária a nacionalidade só verdade, né. específica. Eu acho que as comunidades em geral conseguem ter essa ligação quando se trata de apoio. Se abrir um restaurante, existe se calhar logo ali uma espécie de apoio para ajudar a ter mais Sim. clientes. Existe essa, eu acho que isso é muito bonito e é uma coisa que só sei. Volto a falar na minha experiência. É uma coisa que eu só vejo, assim, aqui mais numa comunidade de imigrantes. Quando eu vivia em É. Portugal, se abria uma coisa nova, havia uma coisa nova. É, Ou se tu sim. tinhas terminado o teu curso, tinhas terminado o teu curso. É verdade. Não existia essa sensação de vitória e de alegria pelos outros, não é? É, Quando tu tens alguma coisa nova para nos dizer, nós quase que vibramos todos com sim. esse assunto. E eu acho que isso é uma coisa que eu senti muito depois de ser imigrante, É. que até lá não tinha essa sensação. Já vim para cá com uma idade diferente da tua, porque tu fizeste o high school aqui, né, Sim. hum, e já que mencionámos isso, tipo, o facto de tu teres a tua ansiedade social e o facto de teres feito o high school, quase que conseguistes ter logo ali absorver, diferentes perspectivas do que é um adolescente, que não deve ser fácil. Uhum. Tu achas que isso, na altura, para ti, foi uma coisa que foi mais difícil de ultrapassar o facto de sermos imigrantes, estarmos na escola? Porque eu não passei por esse processo de Hum. escola, né? Acho que seria mais fácil para ti, se calhar, teres tido a tua escola no teu país do que ser aqui? Eu acho que talvez sim. Pode ser que é assim, a gente não tem muito como saber como seria lá atrás, mas a gente sempre eu também sempre volto e me questiono, mas eu acho que provavelmente sim, né, porque quando você é criança, você não quer sair do seu meio, você não quer saber do mundo lá fora, você só, né, você tá ali, quer viver com seus amigos, quer fazer suas coisinhas e tudo mais. Mas, então foi 2 recomeços, né, tipo, eu saí do Brasil com 12 anos, e aí fui pra Espanha e depois eu vim pra cá, então, né, Várias são mudanças. várias mudanças, né, e mas ao mesmo tempo é engraçado, porque eu sinto que o estar aqui me ajudou muito com muita coisa também, não só teve essa parte ruim do, né, ser tirada do seu sua zona de conforto, né, quando você é criança, mas também me abriu a mente pra para um mundo inteiro, porque se eu tivesse ficado só lá, tipo, é uma cidadezinha de, sei lá, 5.000 habitantes, muito pequena. Mas o que qual seria a consciência que eu teria ali dentro, né, qual seria os meus conceitos, quais seriam os meus princípios. Tudo bem que eu acho que talvez
eu era alguém já meio fora do normal, já me sentia, assim, um pouco, né, the outcast, né, o A pertença. não sei como. Eu consigo entender o que estás a dizer. Então, eu já pra mim eu me chamava de estranha, eu não eu sempre fui estranha. Então, acho que talvez a minha cabeça seria diferente das outras pessoas, mas não na forma que o Canadá me moldou. Acho que é esse o meu ponto. Tanto que eu me sinto mais pertencente aqui do que no Brasil, eu não me encaixo mais no Brasil, eu não, sabe, não consigo visualizar eu morando no Brasil com a cabeça que eu tenho, com a vivência que eu tenho, com a então, eu acho O que universo tratou de colocar aqui. isso, talvez sim. E as pessoas que lá estão, a família, amigos, as pessoas que te viram naquela altura da vida, elas não continuam lá. A evolução delas, se calhar, não acompanhou a mesma evolução, que não passaram pelo teu processo. Sim. Como é que elas olham para ti aqui? Como é que elas veem a Milene como pessoa? O que é que sentem da. Porque eu pergunto isto porque acontece comigo a mesma coisa. Eu sempre tive dificuldades em me sentir pertencente É, ao isso grupo e saí do núcleo. Mas sim. as pessoas continuam a viver a vida delas. O processo que eu tive foi um processo pessoal que muitas vezes não é entendido de quem Uhum. ficou. Achas que acontece mesmo contigo ou não? É diferente? Eu acho que sim, eu acho que tem muita coisa similar também. Assim, eu não acho que eles pensam em mim, tipo: "Ai, quem é a Milene? O que ela tá fazendo da vida?", né, mas, assim, numa perspectiva, né, pensando sobre o conceito, eu acho que sim, né, porque também, assim, quando a pessoa sai do Brasil ou de qualquer país, eles se acham: "Ai, tá a vida tá ganha, né, tá lá fora, tá, né, não sabe o perrengue que a gente passa aqui". Mas com toda certeza tem todos os seus pontos positivos, né, mas não é fácil o que a gente, né, tem que passar aqui, ainda mais o processo de imigração, tem pessoas que já chegam com o PR, e aí a vida isso não quer dizer que eles não passaram por dificuldade, mas a vida é toda diferente, né. Mas, eu acho que talvez tenha esse conceito de sim, de olhar de uma forma diferente, de: "Olha lá, ela, né, tá com a vida ganha". Ou se a gente também reclama de algo e fala: "Ai, mas você sai do Brasil, olha quão sortudo você é e tal". E não que eu também não tenha esse sentimento comigo, tipo, eu sei que eu tenho sorte, eu sei que eu fui privilegiada, tipo, eu tenho certeza que qualquer pessoa, eh, daria um braço pra estar no meu lugar. Eu também mantenho isso em mente constantemente. Mas a sorte dá muito trabalho, tu não achas? É. Sim, dá um trabalhinho. A sorte dá muito trabalho. É. Mas tu estás feliz hoje? Sim. Hoje há um tempo já faz uns anos que eu consigo dizer que eu sou Começámos contigo a dizer que tu eras um processo evolutivo de ti própria, de uma forma sucinta. feliz. O que é que tu olhas para, para o teu dia a dia e tu dizes faz tanto sentido que é natural, que é orgânico, que eu não preciso de pensar. Que é que no teu dia a dia, nas tuas coisas simples, não vamos falar de beber café, mas no teu dia a dia, o que é que te é tão natural que se calhar há 15 anos atrás tu não achavas que era natural e por esse processo evolutivo automático hoje é natural. Nossa, tanta coisa, tudo, a minha vida é por completo. Tipo, eu não eu tive ansiedade social, mas foi só uma das coisas, né, só um dos meus diagnósticos, mas eu não nem conseguia enxergar um amanhã, tipo, você fala lá atrás, né, tipo: "Que eu vou fazer amanhã?". Eu não sei, não consigo, eu não e de tantas barreiras interiores, né, então, tipo, tudo que e eu é louco até pensar. Realmente parece que eu fui abduzida, não é a mesma pessoa, não tem como ser. Tipo, coisas simples, eu não ter ataque de ansiedade de receber uma mensagem, não ter ataques de ansiedade de pensar que eu tenho que ir para o trabalho, tipo, então, só isso, por mais banal que possa parecer pra qualquer outra pessoa, já é uma pra mim hoje sendo natural já é algo que não era pra ser natural, vindo, né, de lá de trás. E,
tipo, sei lá, tipo, trabalhar, conseguir manter um serviço, ter perspectiva de um futuro, ter, tipo, cara, eu eu mantenho isso em mente o tempo todo, porque eu fui em estúdios de tatuagem perguntar e, tipo, eu não criei roteiro, eu não suei, não fiquei me coçando, tipo, eu fui, da mesma forma que eu mandei que eu postei aquele stories, postei e foi. Mas claro que foi todo um processo, terapia, meditação, mas mesmo assim, são coisas loucas que eu jamais me via, era inimaginável. Tudo a minha vida, eu tenho um carro, tipo, eu moro sozinha com minha esposa no apartamento, tipo, sabe, as coisas mais básicas são grandes barreiras. Só quem passa por essa dificuldade é que consegue entender que aquilo que tu estás neste momento a mencionar é uma coisa banal para alguns seres humanos, mas para ti não foi. Por isso é que eu te perguntei se estavas feliz, eu sei que sim. Eu só perguntei porque eu queria ouvir da tua boca. Ah, eu acho que tu tens um sentido de humor incrível. Nós já falámos sobre isso algumas vezes, o sarcasmo, o sentido de humor. Eu acho que a tua personalidade é uma mais-valia para ti. Eu já trabalhei com a tua esposa, ela já fez parte de uns editoriais e tu estiveste connosco aquele dia todo e Foi foi, incrível, incrível. e foi uma diversão de geral. Eu acho que o facto de tu teres neste momento à tua volta um suporte, e nem estou a falar de mim especificamente, eu estou a falar daquilo que eu vejo quando eu convivo com vocês, com os vossos amigos, eu acho que esse suporte já é por si só uma alavanca incrível para tu todos os dias acordares e teres a certeza que o teu caminho está a ser feito. E eu não preciso te dizer isso, porque tu sabes isso, só acho que é sempre bom dizer, acho que ter a oportunidade de dizer coisas boas nunca foi difícil, não é nunca foi difícil, desculpa, ter a oportunidade de dizer coisas boas não deveria ser Sim, difícil. sim. Acho que sempre que existe uma oportunidade para se dar uma boa palavra, acho que para mim é fundamental. Agora, Milene, estamos quase a terminar aqui as nossas gravações. Se eu quiser fazer uma tatuagem contigo, Uhum. mas eu conheço, eu tenho o teu contacto, eu mando uma mensagem. Se ninguém te conhecer até ao dia de hoje e tiver interesse em ver-te a fazer uma tatuagem ou se quiserem contactar, o que é que as pessoas fazem? Eu estou no Instagram, o meu Instagram é millennium.tats, então millennium.tatz. Isso. Era o único nome que eu consegui imaginar para que as pessoas não pronunciassem totalmente errado, porque o meu nome é escrito Milene, eles em inglês automaticamente eles leem como Mylin, então não tinha jeito, Mylin, Malane, é esquisito, gente. Aí Eu acho virou isso. incrível teres pensado nisso. Eu achei meio corny, tipo, ai. Eu acho incrível teres pensado nisso, porque já imaginas o que é que pode acontecer. Eu acho isso muito inteligente da tua parte, parabéns. Obrigada, eu estava numa crise existencial recentemente, de propósito, falando nisso, que eu queria mudar meu nome, que eu achei muito terrível, O mas nome do Instagram é bom o teu nome. meu nome do Instagram, que eu ai, que nome idiota, mas Não, muito obrigada. é muito inteligente, por sinal. Especificamente porque se vivemos num país onde a língua inglesa é a língua mais falada, faz sentido pensares nisso, não é? Sim, é isso. Aí esse é meu nome e eu estou atendendo agora no FTS.Inc. também, no estúdio de tatuagem, então seguem lá A e melhor maneira das pessoas se marcarem contigo é entrar em contato contigo no Instagram. Tu vais atender as pessoas com esse carinho todo que tu tens e com esse amor todo pela tatuagem. Ahm, Se tu quiseres deixar uma mensagem, imagina que hoje estamos a gravar, esta mensagem vai ser a mensagem daqui a 20 anos, tu vais dizer a ti própria. O que é que a Milene de 2026 vai dizer à Milene de 2046? Disse 20 anos, não foi? À Milene de 2046. hum, assim, se continuar do jeito que tá indo, eu acredito que você vai estar muito bem e que provavelmente a gente já vai ter se descoberto ou ainda vamos continuar em um processo, de descoberta, porque a gente tá sempre em evolução. Então é sempre bom, eh, manter isso em mente. Eu acho que é importante que talvez você não perca isso, espero que você não tenha perdido isso. E boa sorte. Eh obrigada pelo processo, obrigada por ter persistido, e eu acho que eu estarei muito orgulhosa de você. Olha, agora é a minha mensagem para ti.
eu acho incrível a tua história, eu acho incrível o facto de tu, além de lutares por aquilo que é comum, tu lutas ainda mais com dificuldades de que aquilo que não é comum, as tuas questões emocionais, para aquilo que só cada pessoa que passa por elas é que as entende. E eu acho que é incrível o facto de tu estares a lutar por aquilo que tu adoras. Eu acho que isto é transversal. Lutar pelo que tu adoras, lutar pelo aquilo que tu queres, a tua forma de expressão, hoje a tatuagem, quem sabe amanhã é pintar, ou só desenhar, ou a evolução leva-nos para esse lado. Quero eu dizer à Milena daqui a 20 anos que o sucesso é uma coisa natural para quem tem o coração no sítio e tem nela própria o, o amor pelo aquilo que seja, pela natureza, pelas pessoas à volta. Acho que é esta a minha mensagem e quero-te agradecer por teres vindo aqui, por passares este tempo connosco. Foi uma honra gigantesca, você não tem ideia. Obrigada, seu trabalho é incrível, eu te admiro como pessoa, como artista, é uma honra estar aqui. Esta é a minha mensagem para ti. Ahm, Fico muito, muito, muito grato pelo dia que a gente teve a oportunidade de, entre amigos, nos termos conhecido. Quando estamos juntos é sempre uma conversa que varia entre quanto é que a gente bebe e quanto é que a gente investe na nossa terapeuta. Por isso, varia sempre estes dois lados. E eu acho magnífico A dualidade. a dualidade é incrível. E eu sinto-me muito feliz também por te ter a ti, à Sheila, na nossa vida e na vida da minha família, porque estamos aqui por alguma razão e acho que neste momento a última razão é o facto de nós estarmos a conversar para o público, porque é mesmo importante para mim a nível pessoal que tenhas vindo e teres aceitado este meu convite. Obrigado. Maravilhosa, é uma honra tremenda. Muitíssimo obrigada. Está feito? Sim. Yes! Yes.